Essas praças parecem muito semelhantes, mas só numa delas dá vontade de ficar. O motivo é bem simples, mas quase ninguém percebe. Hoje eu quero falar do segredo dos lugares em que você se sente bem. Esse segredo está na escala humana, que é basicamente aquele espaço, aquele lugar onde você se sente abraçado e se sente confortável. E isso não quer dizer necessariamente que o espaço precisa ser bonito. Ele só precisa dar essa sensação para a gente se sentir acolhido e confortável. Essa escala humana ela é justamente relacionada a medidas que são mais próximas às pessoas. Então, a jornalista Jane Jacobs fala em seus livros sobre esses elementos. Se refere ao que a autora traz nos seus estudos. Ela comparou duas áreas. Então, uma é como se tivesse esses edifícios altos e outra com os edifícios mais baixos. As pessoas que estão morando nos edifícios muito altos, elas não conseguem ver o que acontece no térreo, o que é muito diferente dessas pessoas que moram nos edifícios mais baixos. Então, esse contato visual dos moradores com a rua ficou conhecido como o termo olhos da rua, porque essa relação visual das pessoas com o que está acontecendo no térreo traz uma sensação também de segurança para as pessoas que estão andando pelas ruas. Foi se perdendo essas relações das pessoas com as cidades, principalmente após o modernismo e a chegada do automóvel, porque então tudo era construído com a medida do homem, como a gente consegue ver aqui nas imagens do homem vitruviano, que foi desenvolvido pelo Leonardo da Vinci na época do Renascimento, então trazendo essa referência ao humanismo. Tudo era pensado a partir do corpo humano, então o homem era o centro de tudo e tinha essa proporção, então, e a valorização dessa escala humana. Com a chegada do automóvel, isso foi se perdendo. Então, ao invés da gente pensar em ruas caminháveis e planejar as cidades para as pessoas caminharem e transitarem, tudo era pensado para o automóvel, para andar a 60 quilômetros por hora. Então foi se perdendo as características dessas cidades, como a gente consegue ver aqui nessas imagens. Yangel também é um arquiteto que estuda realmente essas relações das pessoas com o espaço urbano. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Cidade para Pessoas, justamente para trazer esses elementos que são importantes para tornar as cidades mais agradáveis para a gente utilizar elas. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a questão das cidades para pessoas, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. Gell até compara, então, Veneza, que ele fala que é uma cidade pensada para pedestres, que tem espaços agradáveis, como a gente vê aqui nas imagens, espaços públicos em que as pessoas conseguem caminhar, conviver, fazer as suas tarefas e suas atividades de uma forma confortável, que é muito diferente de Dubai, que ele diz que é uma cidade pensada para dinossauros, porque não tem essa escala humana e esse conforto de fazer as coisas pela cidade, como Veneza, por exemplo. Ele fala, então, que a escala humana ela está relacionada muito ao nosso campo de visão. A gente não, andando na rua, não tem um campo de visão muito exacerbado. Então, isso está muito relacionado a gente conseguir andar livremente pelos locais e também não ter obstáculos visualmente falando. A escala humana ela foi se perdendo ao longo dos anos, historicamente está sendo negligenciada pelas pessoas, justamente por causa dessa construção de edifícios cada vez mais altos, onde foi se perdendo essa relação com as pessoas, com a escala humana. Como em Hong Kong, que tem diversos edifícios que, para atender a demanda habitacional, chegam a ter até 70 pavimentos, como nessas imagens aqui, onde a gente não consegue mais ter essa relação de proximidade com as pessoas por causa desse tipo de arquitetura. Isso teve início por volta dos anos 1920 e 1930, onde ideologias modernistas mudaram a forma de conceber os espaços urbanos e transformaram a estrutura das cidades. Então, além desses edifícios em altura, também foram construídas grandes ruas e grandes avenidas. Então, as pessoas começaram a ocupar áreas mais afastadas umas das outras e eram conectadas por grandes ruas. Então se tinha cada vez menos essa relação humana. Edifícios tão altos como esses não fazem parte da nossa dimensão de cidade, que dentro da nossa visão periférica vai pelo menos até o quinto andar.
Então, essas relações acabam se perdendo, o que é muito diferente em locais onde os edifícios são menores. Portanto, a nossa sensação de conforto e bem-estar está muito atrelada à relação que a gente vai ter com os edifícios, com o espaço urbano, com a cidade, como que é esse ambiente construído que a gente vai estar passando na rua, por exemplo, se ele tem essa escala mais agradável ou se é um edifício muito alto e dá essa sensação de desconexão, porque não faz parte da nossa visão periférica. Gell traz em seu livro Cidade para Pessoas 12 elementos que seriam importantes para ter nesses espaços que respeitem essa relação com a pessoa e é o que ele chama de paisagem do pedestre. Está muito relacionado à proteção, ao conforto e ao prazer. Então, até ele fala que se a gente analisar uma praça na Itália, é possível identificar praticamente todos esses critérios, enquanto que se analisar uma praça em Brasília, é bem difícil encontrar algum deles. Inclusive, eu também fiz um vídeo aqui falando sobre o projeto de Brasília e vou deixar o link para vocês assistirem. Basicamente, é ter essa proteção do trânsito, do clima, mas também ter locais que tu possa sentar, conversar, caminhar, ter a escala humana e também árvores, plantas que façam a gente se sentir bem. Para isso, as cidades têm que pensar em ambientes convidativos para as pessoas, que sejam agradáveis, então calçadas para pedestres, praças que tenham vários locais que a gente consiga sentar, conversar, também ter espaços para passear, calçadas largas, ter essa proximidade entre as pessoas, ter plantas, vegetação, bancos, tudo isso vai tornando a cidade muito mais agradável e convidativa para as pessoas realmente estarem nela. E em cidades que isso não foi feito originalmente, é possível pensar em intervenções e soluções para trazer esses elementos, como nessas imagens que a gente vê algumas transformações nas cidades. É isso, agora me conta o que tu pensa sobre o assunto, se tua cidade tem esses elementos, e lembra de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e até!